Olá, amigos! Iniciando mais um Encontro do Esporte, o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no canal 20 ou 520 da Claro Net. Encontro do Esporte há 30 anos no ar. Grêmio Náutico União, Icatu Seguros, Zafari, R-Sul, Vida Seguros e Sesc Fecomércio. Iniciando o nosso Encontro do Esporte deste sábado para falar muito sobre a preparação física, a saúde na terceira idade, preparação para concursos e, é claro, aquele ser humano que gosta de frequentar academia, gosta de esteticamente estar bacana. Estou recebendo hoje 3 especialistas da preparação física. Ararê, quase que eu errei, passei a manhã toda treinando para chegar meio-dia aqui no nosso Encontro do Esporte e acertar. Recebendo a especialista em concursos, Ararê. Também a Clarissa, que é especialista na preparação física, na saúde para a terceira idade. E a Débora, que cuida mais da parte estética, a parte de obesidade e que cuida dos gordinhos para deixar todo mundo com uma saúde tranquila. Recebendo, então, 3 especialistas da área da saúde. Quero começar saudando e agradecendo a gentileza de conversar conosco. A Clarissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde Barbosa. Muito obrigada pelo convite de vocês, né? Quero aí dar um alô a Débora e a Ararê. Vai ser uma grande parceria aí ao longo da tarde. E estamos aqui, né, à vontade para poder falar um pouquinho sobre exercício, envelhecimento, saúde e qualidade de vida, Barbosa. Manda ver aí tudo que for preciso saber e conhecer e compartilhar aí com a comunidade. Saúde prejudicada nesse ano de 2020, um ano atípico, um ano diferente, mas que a gente está se reinventando, né, cada vez mais. E eu venho falando aqui nos nossos espaços que várias coisas que surgiram de novidade em meio a essa pandemia vão ficar para o resto da vida. Eu acredito que o personal é um deles, né? Eita, profissão maravilhosa e que foi valorizada durante essa pandemia. Débora, tudo bem? Seja bem-vinda ao Encontro do Esporte deste sábado. Boa tarde, agradeço muito o convite. Boa tarde, Barbosa. Pois é, estamos sempre nos reinventando, ainda mais com essa pandemia, mas a gente não pode parar, é a nossa saúde, né? Sempre a gente tem que priorizar o exercício e a prática de atividade física, seja uma pessoa sedentária, seja uma pessoa que já pratica há muito tempo, né? Então, vamos trocar nossos conhecimentos com nossas colegas aí e agradeço novamente o convite. Que legal! Muito bem-vinda ao nosso Encontro do Esporte deste sábado. Quero receber também, agradecer a gentileza de conversar conosco, Ararê, especialista em preparação para concursos. Muito bem-vinda. Eu vou querer saber muito sobre isso, porque eu particularmente não sabia que existia essa modalidade dentro da preparação física, mas estou aqui para aprender e tenho certeza que vou aprender muito sobre saúde e preparação física com essas 3 convidadas deste sábado. Ararê, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Barbosa. Obrigada pelo convite. Satisfação enorme fazer parte desse time feminino. Hoje só as meninas, né, tomando conta aí da atividade física. Vai ser um excelente programa. E eu vou passar umas dicas também para o pessoal que está se preparando para a prova prática do concurso, que é um nicho bem diferente e que é muito necessário para quem quer seguir a carreira militar ou de policial. Que legal. Quero convidar vocês para, nesse início do programa, a gente poder debater, claro que cada uma na sua área, no seu setor, no seu leque, mas eu acho que quem procura o cliente, o atleta, ou que procura simplesmente saúde, quem procura a preparação física, acho que a primeira pauta e a primeira conversa que ele tem com vocês, profissionais da educação física, é sobre resultados. Quero começar com a Clarissa. Como é que é essa abordagem, como é que é essa conversa, como é que é feito o planejamento para chegar no resultado tão sonhado?
Bom, Barbosa, quando a gente trabalha isso, acho que isso é comum a todos nós, profissionais de educação física, né, bem informados e bem preparados aí, que nesse acolhimento inicial do nosso cliente, do nosso aluno, do nosso, né, paciente, independente das áreas, né, a gente vai trabalhar sempre com uma recepção, um acolhimento que envolve alguns aspectos relacionados ao princípio do treinamento, né? Então, acho que uma das primeiras coisas importantes de se acolher é a individualidade, né? Então, em cima da individualidade da pessoa, né? Tu vais trabalhar com toda a questão de quem ela é, o que ela nos traz de características, de capacidades, né? Quais são os objetivos dela, se existem limitações, e a partir daí outros itens se cumprem, como a estruturação de um planejamento, que vai envolver uma avaliação física inicial, né? E a partir dos resultados que se obtém dessa avaliação física, tu passa então para o procedimento de trabalhar em cima do programa que se vai estabelecer, né? E depois a gente procura trabalhar com ciclos, né? Para poder buscar o resultado, e a partir daí a gente vai fazendo o processo, né? De trabalho, de acompanhamento, de reavaliação, e procurando atingir os resultados. É claro que é um trabalho que é dividido entre nós, profissionais, e a pessoa, né? É um trabalho 50-50. Os dois têm responsabilidades. Nós e os clientes, os alunos, os pacientes. É importante ficar bem claro, assim a gente consegue alcançar resultados. Interessante, interessante. Eu até faço um comparativo muito próximo do que é o apoiador e o patrocinador, né? Ele te procura, ele quer uma exposição da marca e ele acha que em um mês a marca virou referência nacional ou até internacional. E não é assim, é uma exploração de marca. E aonde entra o comparativo? O Barbosinha aqui, ó, chega, procura a Clarissa, cai para dentro da academia e acha que em um mês está pronto para voltar a jogar futebol, está pronto para fazer o que não faz há 10 anos. O processo ele é lento, ele é diferenciado, né? O resultado não é de uma hora para outra. O cara entra na academia, sai da academia, já sai assim, ó. Já mudou a postura, ele acha que mudou alguma coisa em um treinamento, e não é. Esse processo eu acho que ele não é longo, mas ele requer uma dedicação bastante grande, né? Com certeza, né? Muito investimento, né? Investimento, persistência, né? Autogestão, e essa conduta de sair assim da academia, até uma conduta positiva, né, Barbosa? Porque a gente já está vendo ali um efeito psicológico do impacto do exercício, dele sair com essa sensação de autoeficácia, né? Isso é importante também, mas a gente busca os resultados através, né, de procurar trabalhar o planejamento, né? Estruturação, regularidade, né? A continuidade, a progressão, isso traz resultados. E aí isso varia também em função dos objetivos e, como eu falei antes, das capacidades e necessidades, né? E quanto mais idade a gente vai ganhando, né? Tudo vai gerando novas adaptações importantes de serem feitas. Interessante. Débora, em cima dessa busca por resultados, o cidadão, o cliente, ele te procura, tu faz um acompanhamento tanto em casa como na academia, mas ele quer muito o resultado, ele quer o imediato. Como é que se faz para trabalhar isso na cabeça do cliente? Porque daqui um pouco é o que vimos falando com a Clarissa, ele chega e acha que em um mês ele vai estar estilo Cristiano Ronaldo, por exemplo, assim, e a gente sabe que não funciona, é um processo lento. Daqui um pouco o preparador físico ele tem que fazer também um trabalho meio que psicológico com o atleta, né? Preparar ele por um processo longo. Com certeza, é verdade. Primeiro, a preparação psicológica, acho que está em primeiro lugar, porque o personal ele vai ter que aconselhar, primeiramente, o aluno, o cliente, que novas
medidas serão tomadas a partir daquele momento que ele decidir fazer um emagrecimento, fazer querer aumentar o peso, enfim, né, a massa muscular. É uma troca de conhecimentos e é uma troca de responsabilidades, porque ao mesmo tempo que o personal ele vai se dedicar a fazer um treinamento de acordo com o biológico, de acordo com as manias, os hábitos da pessoa, a pessoa também vai ter que aderir a algumas diferenciações, né? Então, todo mundo sabe que para cada pessoa existe um tipo de treinamento, existem tipos de exercícios, que dependendo da idade, como a colega Clarissa falou, tem exercícios que a terceira idade não vai conseguir e a gente vai ter que adaptar, como também tem coisas que poderão ser feitas ou não, dependendo do perfil da pessoa, né? Então, é sempre baseado no condicionamento físico que a pessoa já tem ou vai querer também adquirir. Então, realmente, é uma troca de conhecimento, de responsabilidade, ao mesmo tempo de comprometimento, que aquela pessoa vai ter que aderir novas mudanças até para a própria saúde dela, né? Sem dúvida. Eu acredito que das nossas 3 convidadas deste sábado no Encontro do Esporte, Arahê é a que vive no Maracanã lotado todos os dias, né? Porque a pressão por resultados deve ser gigantesca, porque quem procura o concurso é bem diferente daquele que procura resultados de estética, resultados de saúde. Ele está buscando um lugar ao sol, né? Então eu acredito que Arahê deve viver no Maracanã lotado praticamente todos os dias. Arahê, como é que é esse cliente, esse aluno que te procura? Nos conta um pouquinho sobre a preparação para concursos públicos. Descrever exatamente como eu vivo, dentro do Maracanã lotado. Concurso público, ele tem prazo, né? Então, quem me procura normalmente já tem um prazo a ser definido. A gente tem uma data, então a gente tem uma meta, um objetivo a ser alcançado, né? A gente não tem como prorrogar esse objetivo. Então, o que a gente faz? A gente tenta minimizar os maiores problemas que podem acontecer, né? A gente sempre pede, vai se inscrever no concurso público, já nos procura, sempre procura um profissional para fazer um planejamento. Se for uma pessoa sedentária, a dificuldade, às vezes, é maior ainda. Então, vai se inscrever no concurso público, tem prova prática, já procura um profissional para fazer esse planejamento, para fazer essa organização, porque a gente tem tempo para resolver essa questão, né? Uma pessoa sedentária, ela vai ter muito mais dificuldade a prazo de adaptação, as gurias ali falando em continuidade, em progressão, o prazo é muito curto. Às vezes, as pessoas nos procuram faltando 3 meses, 2 meses para a prova prática, e a gente tem que quase, às vezes, fazer um milagre, né? Uma pessoa que nunca praticou atividade física, que nunca correu, e a gente tem que resolver isso daí. Então, falando TAF, né, o teste de aptidão física, né, envolve flexão de braço, pode conter corrida, pode conter natação, pode ter salto, pode ter abdominal. Então, são exercícios com valências bem específicas que a gente procura trabalhar só nesses exercícios que realizam essas atividades, né. Então, carreira militar, carreira policial. O pessoal diz, vou correr 12 minutos. Não é bem assim, né? Uma pessoa que nunca praticou atividade física, é um teste curto, sim, mas ele é difícil de se fazer. Imagina, para você que nunca correr 12 minutos seguido, contínuo, não deve ser fácil, né? Então, a gente até listei aqui 3 passos para o pessoal que está procurando concurso público, que tem prova prática. Primeiro, faça um plano, né? Faz um plano, não deixa para a última hora. Tempo é dinheiro, então organizar, planejar e cronometrar. Depois, busca a ajuda de um profissional, aquele check-up é necessário para saber como é que está o coração, como é que está internamente. E terceiro, o autocontrole. A nossa colega ali falou dos aspectos psicológicos, então, muitas vezes o atleta até bem treinado, ele acaba perdendo, desistindo ou fracassando por causa dos aspectos psicológicos. Então, isso aí é super importante para quem está se preparando aí para concurso. Eu não sei, vocês, meninos, já tiveram alguma experiência de preparação física com árbitros de futebol? Por que eu pergunto isso? Porque já tivemos exemplos no futebol brasileiro, na arbitragem brasileira, de árbitros FIFA serem vetados em algumas competições por causa da preparação física. Rodaram no teste físico.
Claro que a federação, ela dá um treinamento antes dos testes, né? Mas alguns, né, os árbitros mais de ponta, vamos dizer assim, eles têm uma preparação, eles têm um personal particular. Vocês já tiveram experiência nesse sentido? Alguma de vocês? Árbitro de futebol eu não tive. Pode falar, Arê. Pode. Com árbitro de futebol ainda não tive. Né? Eu estou tendo bastante experiência com os concursos militares, né? Que principalmente meninas, as mulheres estão agora ingressando bastante, é um número bem expressivo de mulheres entrando para as carreiras militares e principalmente da Polícia Civil, né? As meninas que estão se preparando para concurso. Ele é uma parte, a parte física, o pessoal normalmente não dá importância, mas ela é uma fase, assim como a escrita, né? Quem chega na parte física tem que ter essa preparação, porque já é um filtro. Se você passou na escrita, então a física já filtrou mais ainda quem já não passou na escrita. Então, ela é importante e ela tem que ser trabalhada. Deixei a bola picando para vocês, hein? Árbitros de futebol, procura, vai no Instagram, vai no Facebook, procura árbitros de futebol, porque tá aí a fatia da pizza que faltava na carreira de vocês. Eu tive, Barbosa, eu fiz fiscalização já de 2 concursos de Polícia Federal, prova física. E, Ararê, assim, o que eu notei foi exatamente isso, que o pessoal pensa que a prova física é algo complementar, sabe? Ela é totalmente desclassificatória, né? Se não passar fora, e o pessoal não leva a sério isso. E eu vi muita gente frustrada, né? Por causa da prova física. É verdade. Imagina, você passa por toda a prova escrita, né? Que é a parte mais difícil, né? Que a gente falaria, e é desclassificado na prova prática, porque muitos alunos chegam para mim, eu consigo correr 12 minutos, eu consigo fazer 40 abdominais. Não é bem assim, ela é muito importante e necessária. Então, nos procurar com 2 meses de antecedência é um pouco difícil, né? Nos coloca, né, numa sinuca. Então, eu sempre enfatizo, pessoal, vai se preparar, não tem importância, porque tu vai dar um prazo maior, porque as provas são muito seguidas. Acontece a prova teórica, daqui a pouquinho já vai para a prática, e é muito rápido tudo que acontece. Então, às vezes, 6 meses que tu seja aprovado no concurso é curto para você ter um hábito de atividade física para uma pessoa sedentária. Que legal. Vezes, Clarissa? Desculpa. Não, Débora, por gentileza, complementa. Não, só complementando que na academia a gente vê também muitos alunos que chegam voltados para fazer o concurso, né? E aí acham que também só fazendo um treino faz com que vá se preparar para a conclusão, né? Para a aprovação do concurso. E no fim também a gente vê que não, né? Porque só a prática do exercício físico não basta, tem que ser uma coisa focada, tem que ser uma coisa determinada para aquele objetivo do concurso, né? E a gente vê muito essa realidade também. Exatamente. Legal, interessante. Clarissa, deixa eu te perguntar o seguinte, quero que tu nos conte como é que funciona e o que é o PIAF, por gentileza. PIAF, Barbosa, é uma novela. Não. O PIAF, ele é o Programa de Incentivo à Atividade Física ao Idoso, né? Ele teve um período embrionário e, no momento atual, ele se encontra em implantação, né? Ele está em fase inicial de implantação e brevemente entrará em implementação. Ele atendeu às políticas públicas, né, incentivo de política pública através da lei municipal, do Fundo Municipal do Idoso, e a gente procurou, né, desenvolver um projeto, eu digo a gente porque é um grupo, né, Barbosa, um grupo de especialistas do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC. Então, nós organizamos uma proposta que atendesse o maior número de idosos do município de Porto Alegre, que tivessem acesso à atividade física de forma graciosa, né, e que pudessem combater os fatores de risco para a saúde, tratar de doenças crônicas, né, através do exercício físico. Então, nós desenvolvemos um projeto
que ele é sustentado pela Lei 12.443, que é a Lei PIAF. O PIAF tem uma lei própria, né, uma lei municipal, que é uma lei que procura trabalhar essa ideia de que a importância do profissional de educação física atendendo dentro do centro de saúde, né, com atividade física. Então, essa é a proposta da lei. E nós, ao propormos isso para o fundo, né, fizemos uma captação de recurso e, a partir daí, nos permite agora desenvolver o plano de ação, estratégia de ação em saúde. Aí ele vai acontecer no Parque Esportivo da PUC, a partir de 2021, né? Onde a ideia permanece nessa estratégia de ação para a saúde, Barbosa, que funciona, já tem funcionado, porque o programa ele é baseado em estratégias europeias que funcionaram muito bem, né? Eu tive o privilégio de poder participar dessas estratégias e trouxe para cá, e junto com o grupo a gente adequou aqui as questões, socioculturais do Brasil, né? E aí, então, a ideia é uma estratégia em que o médico é ativo para o paciente ser ativo, né? Então, há uma parceria entre a ação, né, do projeto entre o Hospital São Lucas com o Parque Esportivo da PUC. Idosos que são atendidos nos ambulatórios do Hospital São Lucas, né? Ou que sejam atendidos em outros postos de saúde e que tenham conhecimento do programa, após obterem um atestado médico para participação, eles podem se inscrever no projeto, no programa, né, no PIAF, no Parque Esportivo da PUC, onde eles serão acolhidos por profissionais de educação física, passarão por procedimentos de avaliação, prescrição de exercício, participação de gerontoatividades, né, várias atividades, pilates, hidroginástica, a gente tem, né, um amplo, né, cronograma de atividades desenhado para eles, e que, num primeiro momento, vai se desenvolver com uma proposta de 24 meses, porque o projeto ele é dependente da captação de recursos, né? Então, ele volta para a plataforma e ele é autossustentável nesse sentido, né? Uma participação ativa da sociedade civil, né? Tanto das pessoas físicas como jurídicas que pretendem fazer doações, doam os seus impostos de rendas, né? Devedores aí para o imposto de renda e é aplicado nesse tipo de projeto, nesse caso aí, doações com intenção de doação para o PIAF, né? Então, essa é a proposta que está colocada e que está se desenvolvendo e vai se desenvolver. A ideia é essa, atender o maior número de munícipes de Porto Alegre. Que interessante, um trabalho belíssimo. De antemão, já mando o nosso abraço aí a todos que criaram e que dão andamento nesse processo aí do PIAF. Débora, deixa eu te perguntar o seguinte, porque em outros espaços da comunicação converso muito com os preparadores físicos, pessoal de academia principalmente, e sempre debatemos o lado do cliente, o lado do aluno em meio à pandemia, que acabaram se reinventando e recebendo um treinamento online. Mas o preparador físico, a Débora, como é que tu vê essa inovação aí de passar treinamentos online? Eu acho que tudo a gente se reinventa, né? E eu vejo isso uma possibilidade muito boa para quem é aluno e para quem é professor também. Com a pandemia, todo mundo teve que se reinventar. E isso trouxe uma inovação que talvez já existia, com certeza, antes, mas talvez não era tão explorada, que é através dos treinos online, né? O treino online, ele facilita tanto para o personal, que não precisa sair de casa, como também para o aluno, que pode fazer no seu ambiente domiciliar, né? No caso, assim, eu vejo como uma maneira de um treino tranquilo, a gente consegue fazer o acompanhamento como se fosse pessoalmente, né? E faz também com que tu consigas, como personal, ter mais alunos que não têm o custo de se deslocar, né? No caso, online, tu consegue ter mais horários e também atender da mesma forma.
Para o aluno também é ótimo, porque tu pode também atender diversas idades, diversos perfis. A gente sabe que existem atualmente muitos perfis diferentes, né, que buscam o personal trainer, né, desde o perfil adolescente, que é um perfil de desenvolvimento no mercado, mas também que já cuida da sua aparência desde cedo, mas também a gente vê também a estabilidade desse público, a gente vê também a parte do público, do perfil estético, que visa realmente modelos, fisiculturistas, atletas, que tem focos diferentes dos praticantes normais, assim, de atividade física, mas também tu consegue fazer um treino bem legal, assim, bem focado para esse tipo de perfil. A gente tem também o perfil dos praticantes regulares de atividade física, os quais já praticavam e continuam praticando, e sempre é pela busca do melhor condicionamento físico, do bem-estar, né? E a gente também atende o perfil especial, né? O que são os perfis especiais? Os idosos, pessoas com algum tipo de doença, hipertensos, ou até mesmo sedentários, né? Que não fazia nada, viu a pandemia, se sentiu aquela loucura, né? O que eu faço agora? Vou fazer atividade física. Então, a parte online eu acho que veio para agregar bastante para vários perfis e vários públicos, e trouxe benefícios a todo mundo que visa essa parte da saúde e bem-estar através do exercício físico, né? Legal, interessante esse feedback, porque era mais ou menos o raciocínio que eu tinha, que pro educador físico aumenta o número de alunos, consegue daqui um pouco dar uma readequada nos valores, porque não tem o deslocamento, e atende todo mundo perfeitamente. É um exemplo de que a parte positiva dessa pandemia, né? A maneira de se reinventar algumas coisas que vão ficar, porque eu tenho certeza, e eu falo aqui em todos os espaços, que aquele aluno, aquele cliente que no horário do meio-dia abre mão do almoço para buscar uma academia, para buscar um exercício físico, com esse atendimento online, ele consegue encaixar melhor na sua agenda. Daqui um pouco ele pode trabalhar normalmente, ele pode almoçar normalmente, trabalha perfeitamente, e à noite ele chega em casa, toma uma aguinha e recebe o treinamento online do preparador físico. Eu acho magnífico, são coisas que, sem dúvida alguma, o ponto positivo e o que vai ficar para esse final de pandemia, que a gente está numa contagem regressiva, mas a gente não sabe quantos dias faltam, né? Isso é o mais maluco que poderia acontecer. A gente está numa contagem regressiva, mas a gente não sabe quantos dias faltam, mas a gente conta, né? Dia a dia. Não, eu acho que daqui um mês vai dar tudo certo, vai normalizar. Passa 2 meses e tu inicia a contagem de novo desse um mês. São coisas que 2020 nos apresentou. Eu quero deixar para o próximo bloco, a gente vai num rápido intervalo comercial, uma pergunta para Arahê, especialista em preparação para concursos. Eu quero saber qual é o perfil dessa pessoa que procura para concurso. É aquele mais maduro? É a gurizada que quer se colocar no mercado desde cedo? Qual é o perfil dessas pessoas que procuram, Arahê, a preparação para concursos? Um rápido intervalo comercial, tem aí 30 segundos para pensar e logo a gente volta com o nosso Encontro do Esporte, o encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no canal 20 da NET. Rápido intervalo e eu já volto. Esta é a Jasmine. E no trabalho ela sempre diz sim. Sim, policial pode aproveitar o Sesc. Sim, barbeiro também pode. O Sesc é para todos. Sim, também é para você. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
De volta com o nosso Encontro do Esporte, o encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no 20 ou 520 da Claronet. Hoje falando sobre saúde, recebendo Arahê, especialista em concursos, a Clarissa, que é especialista em todas as áreas, mas está dedicada aí à terceira idade, e a Débora, que cuida da rapaziada nas academias. Depois eu tenho uma pergunta para você sobre a localização. Se muda muito de um segmento para o outro a forma e o local do treinamento, porque eu acredito que o idoso deve ser super atraente, por exemplo, fazer um treinamento na Redenção, no Parque Moinhos de Vento, nas praças de Porto Alegre, mas daqui um pouco eu quero voltar nesse assunto, porque agora, 30 segundos, rapidinho, e eu tenho certeza que ela pensou, qual é o perfil deste aluno, deste cliente que te procura, Arahê, para concursos? Barbosa, o pessoal das carreiras militares é um pessoal muito mais jovem, tá? São alunos que saem normalmente do colégio militar, que tem o pai, a mãe, que são militares, já seguem na aeronáutica, na marinha, que buscam essa área. Então, dos 20 ali até os 23 é o pessoal que busca a carreira militar. 90% do público sedentário. Tá? 90% desses jovens eles têm histórico da atividade física somente na escola, certo? Muitos deles não têm hobby. Para as carreiras mais de policial, federal, policial civil, é o pessoal mais maduro, de 24, 25 em diante, né, que já tem o seu hobby, é corredor, é triatleta, pratica musculação, treinamento funcional, pilates. Esse é o perfil que aparece mais para a gente, é o pessoal que já tem histórico da atividade física. Que interessante, né? Porque deve ser difícil daqui um pouco, e não só na área da Arahê, mas também da Clarissa, também da Débora, aquele pico-ruxo, né? O novinho que procura, mas que, na verdade, ele está indo forçado porque os pais querem. Tu tem que estudar, tem que fazer um concurso público, e não sei... Cara, esse aí deve ser de uma dificuldade que daqui um pouco, para te passar o exercício, tem que amarrar ele para ele entender, né, Arahê? É verdade, Barbosa, não é fácil, porque eles não têm essa prática da atividade física, as vivências que eles têm é durante a escola. Muitas escolas têm uma base boa de educação física, mas infelizmente algumas públicas não têm essa frequência da atividade física. Então se torna um pouco mais dificultoso a gente trabalhar com esse aluno que não tem nada de corrida, não tem postura, e ter que fazer isso num curto espaço de tempo é o nosso trabalho. Isso é interessante, porque, inclusive, há umas 2 semanas atrás, vinha conversando com alguns técnicos de futebol, alguns amigos que têm escolinhas de futebol, e eles vinham me dizendo que a gurizada chega de braço agarrado nos pais, que tem o sonho de ver o filho jogando futebol, e o guri quer cair numa piscina para nadar, né? Então, pode até ter um talento, mas se não tá afim, se não gosta, se não leva jeito, não adianta forçar, tem que deixar e direcionar. Isso acho que em todos os setores, né? Por exemplo, se tu for para a cozinha de mau humor, a comida não vai ficar legal, isso eu tenho certeza, né? Então, tudo que tem que colocar um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, um pouquinho de dedicação, porque senão não adianta, não vai, não funciona, e enfim... Deixa eu perguntar para a Débora, porque é uma curiosidade, qual é o perfil do cliente que te procura assim para cair para dentro da academia, né? Até tu tinha tocado nesse assunto no primeiro bloco sobre o artista, sobre o modelo, sobre o cara que quer realmente se cuidar, mas daqui um pouco aparece um Barbosinha da vida que requer um carinho especial, que tem que cuidar com mais atenção, porque ele foca uma semana e acha que está tudo sob controle. Na segunda semana, em vez de fazer todos os exercícios, ele quebra na metade o circuito, por exemplo, que tu passou. Não deve ser fácil esses Barbosinha que aparecem por aí, né? Não é muito fácil. A gente tem que estar sempre em cima, né? A gente sabe que um dos maiores objetivos é a estética, né? O emagrecimento também. Mas a gente sabe que para adquirir isso, a gente tem que estar sempre em cima, né? Tanto o professor cobrando, quanto o aluno ali executando os exercícios, sem fugir, sem terminar o treino antes, né? E sem faltar o treino também.
Então, é muito importante que a pessoa tenha consciência, né, do foco, e que o foco não é um procedimento simples, é um procedimento lento, mas que daqui a pouco os resultados começam a aparecer, né? Então, a gente tem que ter paciência, mas, claro, tem que ter muita determinação e fazer com que também haja bastante estímulo do professor para o aluno, né? Porque nada melhor do que estimular, sempre dar um feedback para o aluno, isso aí, vamos lá, tá, vai conseguir, não conseguiu agora, ou já está mais, olha só, já dá diferença na tua estética, no teu corpo, tu vê isso, já consegue fazer mais repetições de tal exercício. Então, é muito importante, assim, essa junção também, né, tanto do aluno em se cobrar, e quanto a cobrança também do personal de estar ali em cima e fazer com que o aluno veja os resultados, não só o resultado final, mas o resultado de acordo com as semanas, com o tempo de cada pessoa. Isso aí. Débora, deixa eu te fazer mais um questionamento, tentar te trazer um exemplo. Aí tu tá com um aluno, né, perfil Fausto Silva, assim, vamos dizer, mas o Fausto Silva de antigamente, não o que é agora, porque agora ele tá bem. Mas ele tá numa esteira, né, fazendo o aquecimento ali para ir para os ferros e tudo mais, e ele olha para o lado, tá o cara aquele sarado, bem cuidado. O que esse sarado procura na academia? Muitas vezes é hobby? Muitas vezes pode ser hobby, sim, mas muitas vezes também pode ser um condicionamento físico, muitas vezes pode ser a prática também, né, de um exercício físico, porque a maioria das pessoas também trabalham e aí chega em casa, é um estresse e precisa, né, fazer com que tenha um momento livre num dia, por exemplo, né? Então, fazer atividades com que envolva a atividade física é comprovado na literatura que faz bem para a pessoa, que diminui sintomas depressivos, o estresse, enfim. Então, aquela pessoa que já é muito bonita, digamos assim, muito bem condicionada, não quer necessariamente, não está buscando ali ficar mais bonita, e sim um hobby, ou até mesmo uma busca de saúde, né? A gente depende de cada particularidade do aluno, né? Além de hobby, ele está tentando deixar o colega do lado em depressão, isso sim. O cara está ali tentando fazer aqueles 20 minutinhos, né, sagrado, para dar um aquecimento, e o cara do lado está ali, ó, correndo há 1 hora em cima daquela esteira. O cara está no lado direito, eu olho para o lado esquerdo, né? Tipo, não quero nem olhar para esse cara aí, pelo amor de Deus. Mas é impressionante. Serve como estímulo também. A pessoa já vê ele como exemplo, né? Eu quero ficar assim, então eu vou focar para daqui a pouco eu chegar lá. Pois é, pegar o lado bom, né? Pegar o lado motivacional, né? Isso tipo aí. assim, um dia eu vou chegar aqui e daqui um pouco também vou inspirar as pessoas que estão ao meu lado. Acho que é o mais inteligente, é pegar esse lado de motivação mesmo. Perfeito, bela colocação da Débora. Eu já tive vários alunos assim muito acima de pesos, querendo perder cerca de 20, 30 quilos, e me chegar e dizer assim para mim, eu não sei se eu vou conseguir. Eu sei que eu preciso, mas eu não sei como. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso de motivação, eu preciso. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando desde o psicológico até a gente realmente ver mostrar para aquele aluno que ele é capaz, né? E a maioria, eu não digo 100%, mas assim, quase 100% atingiu as suas metas de emagrecimento de 20, 30 quilos, independente do tempo, né? O que é melhor é a determinação de cada pessoa para depois também servir. Eles serviram de inspirações para outras pessoas, chegando com o mesmo problema e dizendo, eu não consigo. E realmente, na própria academia tem a socialização, né? Então, eles sempre falavam assim, não, eu perdi tantos quilos, tu também consegue. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana mesmo. Importante também falar, né, Clarissa, Débora, Arahê, que o trabalho de vocês, ele tem que ter uma parceria com a alimentação também, né? Porque daqui um pouco o cara come errado, horas erradas, salgadinho, refrigerante, cheeseburger, pizza, todos os dias, procura vocês, chama no WhatsApp e acha que vocês vão resolver a vida. Vocês ajudam,
e vocês tentam dar o caminho certo, mas também o aluno e o cliente precisa se ajudar, né, Clarissa? Certeza. Estilo de vida, né, Barbosa? Hábitos saudáveis, eles se integram. Então, assim, alimentação e atividade física são pilares, né? Eu preciso ter os dois em equilíbrio se eu quiser ter resultado. E os resultados podem ser um resultado estético, mas podem ser outros objetivos também que se buscam, né? A tua saúde, tu depende totalmente de uma alimentação saudável, de uma atividade física, né? Para aumentar a massa muscular também, para diminuir peso também. Então, né? Estão muito linkadas esses dois pilares aí da alimentação e da atividade física. Eu acho que é bem necessário, bem dependente uma da outra, e o nosso processo de educação física, né? Aí, como o próprio nome diz, a gente educa, né? Prepara tudo isso. Então, eu costumo ter muito bate-papo com os meus alunos. E nesse bate-papo, é claro que é um bate-papo descontraído, mas levando informação, né? E aí a informação prepara eles para essa questão deles não desistirem, né? Então, não, eu fico imaginando esse teu bate-papo com os alunos. Deve ser super suave, do tipo assim, ó, esquece bolacha recheada e te apresenta para o tomate, né? Tu esquece o cheeseburger e te apresenta para o repolho. Deve ser um bate-papo super legal, né? A gente tenta levar, né, uma educação, tipo assim, né, ingerir proteína é muito importante, acho que a proteína a gente pode buscar, né, aí eu nem posso ter, assim, né, a petulância de tentar dar muita informação sobre a alimentação, porque eu não sou nutricionista, mas nós temos muitas bases na interdisciplinaridade, né, de conhecer sobre o tema e poder dar o nosso palpite. E acho que chega bem, Barbosa, eles entendem bem, assim, né, graças a Deus, eu acho que os meus clientes, assim, consigo fazer, assim, um bom papel de educação com eles. Uma parceria que se cria, né, não é só aquele papel de aluno, professor, eu acho que é uma parceria que se cria, é uma certa intimidade até para poder dizer, tu está fazendo errado, vai para esse lado, é uma intimidade que se ganha ao decorrer do treinamento, né, que eu acho que é mega importante. Arahê, explica para o nosso telespectador, por gentileza, o que é o TAF? TAF é o teste de aptidão física, né? Para alguns é a facilidade da aprovação, para outros é o terror da aprovação, né? Então, ele sempre é descrito no edital. O primeiro contato que eu sempre tenho com o aluno, eu peço para que me envie o edital para nós lermos, para ver quais são os exercícios que vão ser requisitados, né, para fazer a prática, e de lá a gente vai desenvolver todo esse plano, de acordo com o período que a gente tem. Se a gente tem 2 meses, 3 meses, 6 meses, normalmente o período máximo que eu já recebi foi 6 meses de antecedência para fazer a preparação, que seria o ideal, né, mas essa não é a nossa realidade. Então, normalmente o edital ele é composto de flexão, abdominal, salto horizontal, corrida e alguns testes sem a natação também, principalmente os federais, né? Então, são valências e ambientes diferentes que a gente tem que desenvolver nesse aluno. Então, como é que ele pode? Isso, TAF, teste de aptidão física. Né? Então, depois que a gente faz essa análise e elabora o prazo que a gente tem, a gente começa a desenvolver 2 aulas semanais, ou presenciais, ou online, né, para a gente poder prescrever esse curto de treino. Então, os ciclos, eles são muito curtos, né, as meninas falando ali na continuidade do treino. É difícil ter uma continuidade e ter tempo para acompanhar a progressão do aluno, porque tem um prazo, né, da prova tem uma data para ser realizada. Então, é um treino mais rápido, ele tem que ter uma adaptação mais rápida. Então, essa interdisciplinaridade com os profissionais ela é muito importante, porque às vezes eu pego um aluno com sobrepeso, então a gente teria que emagrecer ele um pouco para poder para ter um resultado melhor no teste, para ele também não se lesionar durante o percurso de treinamento, que também isso aí é muito importante, né? A gente começa o treinamento de uma pessoa sedentária e ela se machuca e a prova está com data marcada. E aí, como é que faz? Então, tem tudo isso, psicólogo,
às vezes eu também recomendo, porque é necessário, quando tem problema de autoconfiança, de equilíbrio, de autocontrole, a gente tem que pedir ajuda. Quando a gente não está conseguindo, a gente tem que pedir ajuda para um profissional capacitado. Então, não é feio pedir ajuda para quem tem mais conhecimento que nós. Então, eu normalmente recomendo. Então, eu trabalho com nutricionista, com psicólogo, que dão essa base, dependendo do perfil do aluno, para a gente poder ter a aprovação, que é o nosso objetivo maior, né? Interessante, é todo um grupo de estudo, né, onde que envolve não só o preparador físico, mas também outros setores aí da área da saúde para poder ajudar esse cliente, esse aluno que procura essa preparação para os concursos. Em cima desse depoimento da Arahê, Clarissa, eu te pergunto o seguinte, como é que é feita essa avaliação para o aluno da terceira idade? Porque daqui um pouco tu também tem que ter esse controle, porque não é um gurizão de 15 anos que quer ir para a academia para cuidar só da parte estética, né? Existem várias situações e explica para a gente como é que é feita essa avaliação com a terceira idade, né? Para te saber o teu limite para poder puxar o aluno, né? E até onde que tu pode chegar. E normalmente como é que é feito esse acompanhamento, esse processo, esse treinamento? Procura praças públicas, é um atendimento a domicílio? Como é que é essa procura da terceira idade? Porque eu acho que a terceira idade, no modo geral, ela acaba sendo uma indicação dos filhos, né? Que se preocupam. Não, tu tem que ir. Não, tu tem que ir. É quase aquele comparativo do gurizão de 12 anos, né? Barbosa, tem, né, esse incentivo da família, esse incentivo da família, também tem o incentivo do médico, né, o médico também tem um papel muito poderoso de recomendar, é muito importante o papel dele, e tem o idoso que é consciente, e cada vez mais a gente tem esse idoso, né, porque o idoso, aí politicamente, começa acima dos 60 anos, né, então são pessoas que já têm uma cultura, já trazem a bagagem da atividade física, é diferente, então esse é um processo que ele varia muito, porque ele depende desse idoso, do estado de saúde dele. Então, atualmente, a gente, né, aí suportado, graças a Deus, pela literatura, já há bastante tempo, a gente tem diversos protocolos de avaliação física para avaliar idoso, e é fundamental que sejam aplicados para te conseguir desenvolver um trabalho com segurança e efetividade, né? Efetividade sobre a saúde e sobre as adaptações que a gente quer que ocorram, né? A nível físico e fisiológico nessas pessoas. Então, tu tem avaliação, bateria, né, Barbosa, de avaliação física, que são bem tradicionais, né? Uma bem tradicional da literatura, que é a Senior Fitness Test, por exemplo, né? Traduzindo. Então, avalia as questões das valências físicas, da força, da aptidão aeróbica, da flexibilidade, do equilíbrio, tal e qual como tu prepara uma bateria de avaliação para um concurso, como se tem preparado, tem o seu desenho de bateria. Para o idoso também existe desenhos de bateria, tanto de aptidão física como de funcionalidade, né? Por que essas diferenças? Porque a aptidão, o condicionamento te prepara para te seres funcional, né? Então, para te poder fazer uma viagem, por exemplo, né? Quer fazer um tour na Europa, tu vai ter que caminhar um monte, né? Aí tu precisa estar bem preparado aerobicamente, funcionalmente, ter mobilidade, ter flexibilidade de passada, várias coisas, né, que são preparadas através desse tipo de processo que é, quando recebe a pessoa, o primeiro procedimento, depois de ter passado por uma avaliação médica, né, no idoso, é muito importante passar pelo médico para ter o atestado cardiológico, ortopédico, esses são os ideais, né. Normalmente vem com um atestado médico do cardiologista, essa é a maior realidade. E aí, a partir daí... Não, por favor, completa. Aí, a partir daí, a gente entra com o procedimento de avaliação física. Essa avaliação física, ela pode ser... As baterias, elas estão preparadas para te executar em qualquer lugar. Né, as de funcionalidade, tu pode executar ela no domicílio, tu pode executar ela no parque, aonde se adequar
né, em função do estado também desse idoso. Tu pode ter um idoso de 68 anos e ele ter uma limitação de funcionalidade bem diferente de um idoso de 78, 80 anos, que é muito complexo, né? E aí tu vai adequar a bateria de avaliação física em relação às características, sobretudo o estado de saúde da pessoa idosa, e depois, como a ARA-RE, desenha-se um ciclo de trabalho. Nós nos baseamos sempre na literatura, Barbosa, para isso, porque assim, a literatura mostra que as alterações de resultados a nível de adaptação fisiológica e física acontecem aí com ciclos de 12, 16 semanas. Então, é mais ou menos esse o nosso ciclo de trabalho. A cada 12, 16 semanas, dependendo da frequência semanal do indivíduo, né? Nós, então, voltamos a avaliar, ver o que alterou, o que mudou, o que melhorou, o que precisa ser mais trabalhado. Eu gosto muito, porque o idoso adora receber relatório da sua avaliação física. Eles gostam de saber como é que eles estão, como é que eles estavam, o que vai ser feito, gostam, guardam. Então, a gente discute sobre aqueles resultados, sobre as novas atividades e entra para um novo ciclo. Então, uma coisa bem, assim, que é didática junto, sabe? Então, a gente assume ali um papel mesmo de professor, né? E de técnico em saúde. Mas é muito importante avaliar o programa de exercício da pessoa idosa, seja no modo individual ou seja em grupo. Né? Interessante demais. Meninas, quero agradecer a gentileza de bater esse papo com vocês. Tudo que é bom acaba durando pouco, o papo fluiu de uma maneira muito legal, tenho certeza que a gente entregou um conteúdo de muita qualidade para a nossa audiência. Débora, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Como é que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais, contato para receber esse trabalho e esse acompanhamento? Eu que agradeço o convite, muito bacana ter passado esse tempo com as nossas colegas, com vocês. Bom, pode me achar nas redes sociais como Débora Santelena e fico à disposição também para qualquer esclarecimento, dúvida ou sugestão, tá bom? Muito obrigada. Que legal, muito obrigado, a gente que agradece. ARA-RE, sucesso e que logo, logo tu consiga sair deste Maracanã lotado e ter uma vida assim mais tranquila, pegar um pessoal mais preparado e que essa gurizada ganhe esse amadurecimento com mais facilidade. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Barbosa, pode deixar. E a gente entende, mas a gente se apaixona pelo Maracanã lotado, né? E é um amor que a gente tem pela profissão, que a gente gosta de fazer, que a gente continua aí querendo que o Maracanã sempre siga lotado. Para me achar, gente, super fácil, nas redes sociais, Facebook, Claro, por favor. ARA-RE Delfino. No Insta também ARA-RE Delfino. Cheira. Que legal, que legal. Clarissa, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Até uma próxima. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Obrigada, Barbosa. Obrigada pela companhia aí de vocês todos nessa tarde de hoje, que foi muito rica, né? Para me encontrar também é super fácil, nas redes sociais, como está aí na telinha, né? Clarissa Printes encontra, e também eu tenho um estúdio de Pilates, que é o Mais Vitalidade Pilates Estúdio no Instagram, e eu no Insta estou como Mais Vitalidade Pilates Estúdio. Que legal. Nesse clima, ponto final no nosso Encontro do Esporte deste sábado, prometendo voltar no próximo sábado com o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia, aqui no 20 ou no 520 da Claronet. Encontro do Esporte há 30 anos no ar. Aquele abraço e um bom final de semana. Valeu!